Muito bem, vamos então continuar esse comentário bíblico para você, agora no livro dos Salmos. Salmos possui 150 capítulos, 2.461 versos. Se você ler 5 salmos por dia, num mês todo, você lê todo o livro dos Salmos. Mas aqui não é para estabelecer recorde de leitura, aqui é para meditar. Mesmo que você leia um salmo por dia e leve 150 dias, o importante é você meditar nesse livro. Que esses salmos entrem no seu coração, na sua alma, porque eles são expressões da alma. Várias vezes fala da alma, do coração, nesses salmos, não é? E agora nós vamos para o salmo de número 4, outro salmo de Davi. Davi ora a Deus na sua angústia. Esse Salmo 4 expressa confiança tranquila em meio a circunstâncias perturbadoras. Quem é que não passa por momentos na vida de perturbação? Mas no momento da perturbação nós devemos confiar no Senhor. Os Salmos nos inspiram essa confiança em Deus. O Salmo 46, não é? Eu nele confiarei, ainda que os mundos se abalem, nós devemos confiar nele. Combinando então as categorias do lamento pessoal, como vimos no Salmo 3, e da confiança, muitos consideram esse Salmo 4, que ele está diretamente associado ao Salmo 3, né? Associado ao Salmo 3, porque no capítulo 4, verso 8, parece ecoar o capítulo 3, verso 5. Então, 4, 8, em paz me deito, logo pego no sono. Com 3, 5, eu me deito e pego no sono, ecoa o mesmo. Então, são paralelismos. Em algumas traduções, por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel, os tempos verbais entre os dois verbos e os dois versículos estão diferentes. E se existe uma ligação tempo passado com 3:5, o coloca no período da manhã, enquanto o tempo futuro do 4:8 coloca o 3:5 no passado e o 4:8 no futuro. Então coloca o período da noite, qualquer outra relação também pode ser especulativa nesse salmo. Vamos então meditar nesse salmo de número 4, que revela a confiança em Deus no meio da angústia, uma oração de Davi na angústia. Diz: Davi ora a Deus na sua angústia. Salmo de Davi para o cantor mor sobre o neginote. Neginote quer dizer com instrumentos de cordas. Podia ser uma harpa, podia ser um tipo de um instrumento puxado como aquela viola do Havaí, não é? Que poderia ser usado. Começa o salmo do seguinte: ouve-me quando eu clamo. Essa é a expressão de todo aquele que ora, que pede a Deus, que o ouça. Várias vezes nós vamos pedir, vamos ver nos salmos: ouve-me depressa, atenta-me. Essas expressões da oração. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. O Deus justo, o Deus que faz justiça, aqui é clamado. Na angústia me desce largueza. Interessante, na angústia me desce a largueza. A largueza vem na angústia, uma forma retórica de se falar: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Jesus menciona que 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, Lucas 18, e um publicano. O fariseu dizia a Deus o quanto ele era bom, quantas vezes ele jejuava na semana, os dízimos que ele dava, e como ele era diferente dos demais. Mas o publicano batia no peito e só dizia: tem misericórdia de mim. Salmo 4, verso 1. Tem misericórdia de mim. E diz que esse foi justificado e não o outro, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Na presença de Deus, ninguém deve se exaltar, principalmente orando. Orando é um momento de contrição, de humilhação, de buscar a misericórdia de Deus.
Olha, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Só o fato de ouvir a oração já indicava a misericórdia de Deus. Aí ele diz, filhos dos homens, aqui falando aos filhos dos homens de forma geral, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Vai prestando atenção acerca desses pessoais, minha glória em infâmia. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O que os homens amam? As coisas vãs. Salomão diz em Eclesiastes, vaidade de vaidade, eis que tudo é vaidade. E os homens buscam a sua vaidade, vaidade própria, vaidade das coisas que se passam, não é? E buscareis a mentira. Sela. Duas perguntas aqui. Convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Novamente, esse salmo aponta para Jesus, não é? No seu clamor, no jardim do Getsemane, podemos dizer, os homens o acusavam, os homens transformavam a glória dele, buscavam a vaidade, a mentira. Todo salmo procure achar Jesus, não é? Dos pecados da mentira, falando deles, na lista de 7 coisas que Deus aborrece, 3 são pecados da língua. Os pecados que a língua comete, um deles é a mentira. Né? E diz que o pai da mentira é o diabo. O mentiroso será castigado por Deus, o mentiroso não confia em Deus, por isso mente. E o servo de Deus abandona a mentira e busca a lei do Senhor. Salmo 119, verso 163. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquilo que lhe é querido. O Senhor separa para si aquilo que lhe é querido, aquilo que acha graça diante dos olhos do Senhor. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Olha a confiança que o Senhor vai ouvir. No verso 1, ele pede que Deus tenha misericórdia e o ouça. Mas agora no verso 3, a confiança aumenta, que o Senhor ouvirá quando eu clamar. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Olha, sobre a cama, aquele momento íntimo que você deita, bota a cabeça no travesseiro e ali você pode falar com Deus. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Calai-vos. E aqui vem outro sela, não é? Aparece um sela no verso 2, outro sela no verso 4, que quer dizer o silêncio, medite, sela, as palavras. Então, pausa na música. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Uma das maiores bênçãos é a confiança em Deus. A palavra fé no Antigo Testamento ela aparece bem pouco, aparece no livro de Abacuque, o justo viverá pela fé. No Novo Testamento a palavra fé aparece umas 243 vezes, mas no Antigo Testamento aparece pouco a palavra fé. Mas a palavra crer, confiar, aparece muito, principalmente no livro dos Salmos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Que é uma palavra similar à fé, mas a palavra que aparece mais no Antigo Testamento é creu, confiou. Essas são as palavras que aparecem. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Uma pergunta que alguns diziam, quem vai nos mostrar o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. O rosto de Deus traz luz, clareza, direção. Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Em brilhar a luz do rosto indica o favor, a graça de Deus sobre nós. Pusesse alegria no meu coração. Alegria também é um tema frequente nos Salmos, não é? Fala de alegria. No capítulo 2, servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos com tremor.
Aqui, novamente, Salmo 4, verso 7, pusesse alegria no meu coração, mais do que no tempo que se multiplicara o seu trigo. Olha só, haveria alegria no momento da abundância do trigo, mas a alegria que Deus pôs no coração do salmista, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao lamento, era uma alegria que mais do que se multiplicar o trigo e o seu vinho. Pão e vinho, aqui não aparece exatamente a palavra pão, mas aparece a palavra trigo. E da onde vem o pão? Vem do trigo, não é? Então, o pão é o produto final, o trigo é a origem, não é? Mas ao contrário da uva, aí vai o vinho, que é o produto final da videira. Então, aqui, ó, multiplicaram o seu trigo, pusesse mais alegria no meu coração do que no tempo que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. O vinho também servia para alegrar o coração, trazia alegria. Quando faltou vinho nas bodas de Canaã, faltou alegria, mas Cristo trouxe alegria de volta. Aí olha o verso 8, que contrasta com o capítulo 3, verso 5. Eu me deitei e dormi, passado. Aqui indica a ideia do futuro. Em paz também me deitarei e dormirei. Já dormi no passado em paz, agora me deitarei e dormirei. O sono tranquilo é algo que vem de Deus, né? Diz que doce é o sono do trabalhador em Eclesiastes. Doce é o sono do trabalhador. Mas em paz me deitarei e dormirei. Em paz. Essa é um termo interessante. Tem muita gente que deita sem perturbação. Tem muita gente que vai tentar dormir para ver se esquece os problemas. Aqui não. O salmista se deita em paz, também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Note que a paz do deitar e dormir vem da segurança que provém, ou da segurança, ou da confiança que podemos ter em Deus. Muita gente que sofre de insônia, às vezes eu falo, vai ler o Salmo 4, verso 8, antes de deitar. Em paz me deitarei e dormirei. Nada como deitar em paz. Né? Eu me lembro quando eu era criança, que eu tinha alguns pesadelos, né? Principalmente quando de pequeno se assistia algum filme de horror, como eu me lembro assim, uma vez o Corcunda de Notre Dame, tinha 5, 6 anos, aquela figura horrível, né? Quem disse que eu dormia à noite? Era uma perturbação. E eu me lembro que a minha avó me ensinou uma oração bem simples. E a oração funcionava. Se eu não quisesse ter pesadelos, fazia essa oração e toda noite ela funcionava. E até hoje eu indico para crianças, às vezes, que têm medo, que se assustam à noite, os terrores da noite. A oração é assim: com Deus me deito, com Deus me levanto. Que oração, né? Quase igual a daqui, ó. Em paz me deito, não é? E em paz me levanto. Ou com Deus me deito e com Deus me levanto. Amém? Que Deus te abençoe, que você também sempre possa ter sonos tranquilos, né? Deitar em paz, repousar em paz, ter sonhos abençoadores com a palavra de Deus. Com isso encerra o Salmo 4. Vamos para o Salmo de número 5, outro Salmo de Davi, para o cantor maior sobre Neilote, outra indicação aqui de instrumentos, né? Negimote é instrumentos de corda. Aqui para o Neilote é para flauta. Aqui é flauta, às vezes tinha aquela flauta que eles tocavam, então Neilote quer dizer flauta. Para quem não sabe o termo, quando você ler na sua Bíblia. Esse Salmo Davi para o cantor morto sobre Neilote é tão antigo quanto os salmos, esses chamado epígrafes, né? Epígrafe é o título aqui do Salmo. Davi ora pedindo a proteção de Deus. E para o Neilote, como nós lemos aqui, não passa de ao mestre de canto para as flautas, Salmo de Davi.
Vamos ver esse salmo que deveria ser cantado, tocado com flautas, não é? Salmo de número 5. Esse é outro lamento pessoal. É o primeiro exemplo de um salmo com orações pela queda dos próprios inimigos. Não é? São chamados salmos imprecatórios. Pede justiça e queda dos inimigos. Como indicado na introdução dos salmos, existem algumas características literárias. Tais salmos têm visto uma situação onde alguém está enfrentando perseguidores sanguinários e fraudulentos. Davi é o autor atribuído, mas não existe nenhuma informação sobre qual experiência pessoal foi a ocasião para o salmo. Como no Salmo 3, nós sabemos que era quando ele fugia de Absalão, e alguns vê também o Salmo 3 junto com o Salmo 4. No Salmo 3, nós falamos dos nomes próprios que Davi, dos pessoais, elementos pessoais que Davi usa, meus adversários, minha alma, minha glória, minha cabeça, minha voz, meus inimigos, Deus meu. Aqui, no Salmo 4, Davi também usa os elementos pessoais. Ele fala o Deus da minha justiça, o Deus da sua justiça, não é? O Deus que Deus não só é o Deus da justiça, como ele diz em 4:1, é o Deus que nos fortalece, é o Deus fortaleza, Salmo 43, 2, é o Deus da vida, Salmo 52, verso 8, é o Deus da misericórdia, Salmo 59, 10, 17, e é o Deus da salvação, Miqueias 7, 7, né? E aqui, novamente, ele volta com a voz do meu clamor. Ele vai falar, ouve as minhas palavras, outro artigo pessoal, Salmo 5, verso 1, ele vai falar de minhas palavras, minha meditação. É interessante quando estudar os salmos, procurar esses pronomes pessoais em cada salmo, e isso para pregadores do evangelho pode dar até uma grande mensagem para você pregar nos salmos, que nem olha aqui ó, no capítulo 5, dá ouvido às minhas palavras. Ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor. Olha só no verso 1 e 2 nós já vemos minhas palavras, minha meditação, meu clamor. E aí ele fala, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Rei meu e Deus meu. Deus é visto como Rei do universo, das bênçãos dos hebreus. Ele sempre diz, bendito Senhor, Rei do universo, né? Baruch, Hashem, Meleque, Olém, não é? Que é o Deus do universo. Então, aqui nós vemos meu clamor, minha oração, minhas palavras, minha meditação. O salmo então começa com uma expressão a Deus, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Note que orar, às vezes é expressar verbalmente, mas nós podemos orar com a mente, minha meditação. Muitas vezes nós estamos pensando, meditando e podemos estar orando. É dessa forma que nós oramos sem cessar, mesmo quieto, mas toda vez que meditamos, toda vez que atentamos ou elevamos o nosso pensamento a Deus, estamos em oração. Dizem que os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. Quando eu estive no Egito, eu perguntei como é que eles faziam isso, porque parar 5 vezes no dia, né? Mas uma muçulmana me explicou que às vezes, se você está no meio de uma multidão e chega aquela hora da orar, eles simplesmente se calam e começam a meditar em Deus, ou seja, levar o pensamento a Deus, e é considerado uma oração, como o Salmo 5, verso 1 diz, dá ouvido às minhas palavras, Senhor, atende a minha meditação, atender a meditação que fazemos, atende a voz do meu clamor, não é? Quando eu clamo, eu posso orar com palavras, eu posso meditar e eu posso clamar. Tá vendo? Atende a voz do meu clamor,
Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. A oração é sempre dirigida a Deus. Aqui nesse salmo nós vemos, atende a voz o meu clamor, Salmo 5:2. Atende o meu clamor, Salmo 17:1, Salmo 142:6. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor, Salmo 18, verso 6. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, Salmo 39, verso 12 e Salmo 88, verso 2. Ele ouviu o meu clamor, Salmo 40, verso 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor, Salmo 61, 1. Chegue a ti o meu clamor, Salmo 102, verso 1, Salmo 119, verso 169. Amém? Vamos continuar então, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz. A primeira coisa que acontece ao acordarmos deve ser falar com Deus. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Pela manhã. Pela manhã é uma expressão que também repete muito nos livros dos Salmos, né? Vou pelo menos mencionar aqui 8 para vocês. Pela manhã ouvirás a minha voz, Salmo 5, verso 3. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração, Salmo 5, verso 3, a parte B do verso. Salmo 30, verso 5. Pela manhã vem a alegria, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria, não é? Pela manhã louvarei com alegria, Salmo 59, verso 16. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, Salmo 101, verso 8. A minha alma anseia pelo Senhor, mas os que guardam pela manhã, Salmo 130, verso 6. Mais do que aqueles que guardam pela manhã, Salmo 130, verso 6b. Pela manhã faz-me ouvir a tua benignidade, Salmo 143, verso 8. Pela manhã, não é? E aqui, pela manhã ouvirás a minha voz, Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Deus não tem prazer na iniquidade nem na morte do ímpio. Nem contigo habitará o mal. O mal não pode estar com Deus. Deus é um Deus bom, então o mal não habita com Deus. Não faz parte dos planos de Deus o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Aborrece no sentido de Deus julga o mal. Destruirá aqueles que proferem a mentira. Lembra que nós falamos da mentira? No 4, não é? No verso 4, 2 diz, até quando amais a vaidade e buscareis a mentira? Olha só o que vai acontecer com os mentirosos. No Salmo 5, verso 6, destruirei aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário, o homem que derrama sangue, e fraudulento, mentira, homicídio, fraude, caminha tudo junto. Mas eu entrarei em tua casa, a casa de Deus, pela grandeza da tua benignidade, que a casa de Deus era o templo. Eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade, em teu temor, e me inclinarei para o teu santo templo. Está vendo a associação de casa com templo? Isso é o paralelismo. Eu entrarei na tua casa, pela grandeza da tua benignidade, a primeira ideia, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. São paralelas as ideias 5, 7. Ó Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Eu quero andar na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, caminho reto, né? O salmista, nesse salmo, ele diz, nós vamos encontrar pelo menos 6 súplicas. Dá ouvido às minhas palavras, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor. Verso 1, dá ouvidos, atende a minha meditação. Verso 2, atende a voz do meu clamor. Verso 2, ouve a minha voz. Verso 3,
Guia-me, Senhor, a tua justiça, capítulo 5, verso 8. Aplana diante de mim o teu caminho, verso 8 de novo. Porque, verso 9, não há retidão na boca deles. Na boca de quem? Não há retidão? Na boca dos inimigos, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Garganta do ímpio é um sepulcro aberto, né? Sepulcro aberto é uma cova para cair. Lisonjeio com a sua língua, língua mentirosa, língua cheia de lisonja. Falam da sua vaidade, mas não é o que está no coração, a boca falsa, boca fraudulenta. Declara os culpados, ó Deus, aqui pede justiça para os inimigos. Declara o culpado, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. A revolta não é contra mim, mas contra ti, não é se revoltaram. Mas alegre-se todos os que confiam em ti. Note como a alegria está associada à confiança, não é, a Deus. Alegre-se todos aqueles que confiam em ti. Como é importante confiar em Deus, e isso traz alegria ao coração. Mais alegre, todos confiam em ti, exulte eternamente, porque tu os defende. Deus defende aqueles que confiam nele, Deus está do lado deles, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Amar o nome de Deus. Amar o nome significa invocar o nome, invocar a presença de Deus. O amor a Deus nos Salmos, né? Salmo 5, verso 11, a glória do amor, que é aqueles que gloriam, os que amam o teu nome, essa é a glória do amor. No Salmo 37, verso 4, o deleite do amor, deleite no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 18, verso 1, fala do propósito do amor. Salmo 31, 23, os motivos do amor. Salmo 69, verso 36, os resultados do amor. Salmo 73, verso 25 a 26, a intensidade do amor. E Salmo 97, verso 10, a exclusividade do amor. Glorie-se os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circuncidá-los da tua benevolência como de um escudo. Quando Deus cerca o homem, ele serve como um escudo. Era o que Satanás dizia para Deus: tu o cercasses de bem com relação a Jó. Sua casa prospera, né? Tudo aumenta. Então, Deus circunda-nos como um círculo. Circundá-los como a sua benevolência, como de um escudo. Vamos agora para o Salmo de número 6, onde Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Salmo Davi para o cantor mor em Negimote sobre seminite. Negimote, um instrumento de corda. Seminite aqui quer dizer uma oitava sobre seminite, né? Então é uma oração, também em tempo de angústia, ao mestre canto com instrumentos de 8 cordas. 8 cordas, o oitavo aqui significa 8 cordas, é um salmo de Davi. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira. Olha, quando Deus se ira, como diz, terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Hebreus capítulo 12, não é? Deus é um fogo consumidor. O Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Se Deus estiver irado, é melhor nós pedimos sua misericórdia e compaixão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Note que quantas vezes pede a misericórdia. O Salmo 3 começa, que nós lemos, o Salmo 3, né? Logo no início, fala da misericórdia de Deus. Salmo 4 também,
misericórdia de mim. Salmo 4, verso 1, pede misericórdia. Salmo 6 aqui, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sou fraco. Não é problema nenhum admitir nossa fraqueza diante de Deus, porque o único forte é Ele mesmo. Não é? Paulo dizia, quando eu estou fraco, sou forte, mas quando estou forte, sou fraco. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Aqui a cura, o que o salmista pede para que Deus sare, então não é porque ele está doente, mas sim pela perturbação. Perturbação é também uma enfermidade, não é? Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Ele sentia perturbação até nos ossos. Interessante esse salmo. Davi confessa a Deus sua fragilidade. Ele diz, sou fraco, no verso 2. Meus ossos estão perturbados, ainda no verso 2. No verso 3, ele vai falar, minha alma está perturbada. No verso 6, ele vai dizer, estou cansado do meu gemido. No verso 6, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Isso que é chorar mesmo. Isso é uma hipérbole, não é? Está cheio de figuras de linguagem, que é o exagero. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Meus olhos se enfraquecem por causa de todos os meus inimigos. Olha a angústia em que o salmista se encontrava. Não é? Tem misericórdia de mim, porque sou fraco, sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Verso 3, até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ele pergunta, até quando? Até quando, Senhor? Às vezes uma das dificuldades daquele que ora e clama é saber esperar. Senhor, até quando? Até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Note como os salmos são expressões da alma. Livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Tu és um Deus benigno, tu és um Deus bom, tu és um Deus que se compadece, tu és um Deus que tem misericórdia. Então, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. Não é claro que os vivos clamam a Deus, os mortos eram tidos como nada sabia, nada acontecia. Nós cremos, claro, na vida após a morte, mas o salmista precisava do livramento agora, não na morte, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Quer dizer, os que estão mortos estão quietos, estão dormindo, não tem mais voz. No sepulcro, quem te louvará? Então aqui o salmista faz a comparação com a vida e a morte. Os vivos louvam a Deus, os mortos não louvam. No sepulcro, quem te levará? Verso 6. Já estou cansado do meu gemido. Ele geme, cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Não é? Toda noite faço nadar a minha cama. Nas lágrimas fazia nadar. Em contraste com o Salmo 3, verso 5, que diz aqui, eu me deitei e dormi. Salmo 4, verso 8, em paz me deitarei e dormirei. No Salmo 6, verso 6, ele não dorme. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama. Molhe o meu leito com as minhas lágrimas. Aqui é uma noite daquela angústia, que é o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. São noites de lágrimas, de choro, que nós derramamos na presença de Deus. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molhe o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Né? Note que
no Salmo, aqui existe uma angústia da alma, um clamor. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Não é? Nós aqui vamos encontrar novamente aqueles possessivos, que eu falei que é importante notar. No verso 2, ele fala meus ossos. No verso 3 e 4, minha alma. No verso 5 e 6, meu gemido. No verso de número 6 também vamos encontrar meu leito. No verso 5, no verso 6, vamos encontrar a quinta coisa, minha cama. No verso 7, meus olhos. No verso 8, meu pranto. Também temos minhas lágrimas. No verso 6, no verso 9, minha oração. Verso 9, minha súplica. E verso 10, meus inimigos, minhas lágrimas, meus ossos, minha alma, meu gemido, meu leito, minha cama, minhas lágrimas, meus olhos, meu pranto, minha oração, minha súplica, meus inimigos. São elementos pessoais que nós vamos encontrar nesse Salmo de número 6. Verso 9, ó Senhor, já ouviu a minha súplica, olha aí, minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração diante de Deus. Envergonhe-se e perturbe todos os meus inimigos. Torne atrás e envergonhe-se no momento, não é? Pede que os seus inimigos sejam confusos, muito se levanta. Note que esse salmo é um salmo de lamento, de angústia. Ele chega a mencionar a alma. Como nossa alma, nós podemos escolher e decidir. Com a nossa alma, podemos até desejar. Né? O desejo vem da alma. Com a nossa alma, podemos nos angustiar também. Com a nossa alma, podemos rejeitar. Com a nossa alma, podemos bendizer ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Com a nossa alma, podemos engrandecer ao Senhor. Com a nossa alma podemos abominar algo. Jó 33, 20 fala de que Jó abominava com a alma. Com a nossa alma podemos obedecer a Deus. Obediência é também o estado da alma e tem a ver com a vontade de obedecer. 1 Pedro 1, 22. Ele também menciona nesse salmo alguns elementos pessoais de Deus. Ele fala, não me repreendas na tua ira e nem me castigue no teu furor, ira e furor de Deus. Mas ele pede a misericórdia, ele diz assim, no verso 4, né? Volta-te, Senhor, livra minha alma e salva por tua benignidade, ou tua benignidade, tua misericórdia. A misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23, e ainda diz que elas são novas a cada manhã. A benignidade de Deus a cada manhã. Então, esses salmos são salmos lindos, de clamores a Deus. Espero que você leia eles e que descubra coisas maravilhosas. Esse Salmo 6, ele é um lamento individual de Davi, especialmente adequado para aqueles, né? O Salmo 6 é um lamento individual, Davi, especialmente adequado para aqueles cujas circunstâncias difíceis levam aos seus pecados a se arrepender deles. Por essa razão, o Salmo 6 é normalmente incluído como um dos salmos penitenciais, conforme o Salmo 32, é bem-aventurado aquele cujo Senhor perdoa, como o Salmo 51, como o Salmo 130, com o Salmo 143, são salmos de apelo pela misericórdia, que pede perdão e confissão de nossos pecados. Por que Deus iria castigar na ira ou no furor? Por causa do pecado. Então, começa pedindo perdão. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Se você gostou desse comentário do Salmo 3,
do Salmo 4, 5 e 6, que você possa colocar aí um sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar nosso canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para que você estude a palavra de Deus de forma sistemática. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Amém.